Você sabe o que é a Câmara? Para que ela serve e como funciona? Hoje, no Ligados na Câmara, você irá acompanhar todo o andamento de duas câmaras distintas. A Câmara Municipal de São Bernardo é composta por 28 vereadores e a de Diadema, 21. Além disso, saiba como trabalham todos os vereadores e todos os cargos que compõem a casa. Vamos tirar todas as dúvidas sobre as sessões plenárias, como a participação popular influencia nas decisões internas. E veja qual o caminho até a lei entrar em vigor e de que maneira são discutidos os projetos. Será que algum órgão fiscaliza tudo que acontece dentro da Câmara? E ainda, entrevistas ao vivo com especialistas para debater sobre o assunto. Você pode participar enviando perguntas diretamente na nossa página no Facebook. E acompanhe nosso especial. Afinal, é você quem define o funcionamento da sua cidade. Eu sou o Gabriel Sofia. E eu, Agnes Ren. No dia 2 de outubro, vamos ter eleições municipais para eleger os próximos vereadores. Para votar, é preciso entender o órgão que trabalha na administração das cidades, a Câmara Municipal. Confira na nossa reportagem. Antes de escolher um candidato, o ideal é saber como funciona uma Câmara Municipal. A Câmara é um espaço público, onde trabalham vereadores e funcionários. O centro das discussões é o plenário, mas no gabinete o trabalho continua. É nele que os vereadores recebem a população, analisam projetos e se reúnem com parceiros do partido para debater temas. A eleição municipal, ela tem importância por causa disso. Ela não só é uma eleição que vai favorecer a implementação de programas destinados a uma cidade, mas ela também vai dar para o cidadão uma consciência maior do que é o mandato de um vereador que ele vai eleger, que ele vai hipotecar a simpatia dele, a adesão. O trabalho do vereador é dividido em duas partes. A parte interna é feita dentro do gabinete, mas o vereador também sai às ruas para saber quais as necessidades de cada bairro e dos moradores. Na segunda, também venho para cá todas as segundas e divido o tempo entre aqui e as tarefas de rua. Na quarta também e na sexta. Na quinta-feira é um dia que nós dedicamos à reunião dos vereadores no período da manhã e às sessões. Toda a Câmara é composta por um presidente, um vice e 2 secretários. Eles são eleitos de acordo com o número de moradores da cidade. Em São Bernardo se concentra o maior número de vereadores do ABC, 28. Já em Diadema são 21. O salário dos vereadores também muda conforme a cidade. São Bernardo, por exemplo, tem mais de 500 mil habitantes e o salário chega a 15 mil reais. Já em Diadema, o salário fica em torno de 10 mil reais. A Câmara Municipal trabalha junto com a Prefeitura no poder legislativo das cidades. Ela aprova projetos de leis e estimula a participação popular nas decisões do interesse do município. Conhecida como a Casa do Povo, a Câmara abre espaço para que os munícipes participem das audiências públicas que servem para expor temas ou colher sugestões para assuntos específicos. Eles não encontram o deputado na rua, com frequência. Eles não encontram o senador na rua, não encontram o governador. Quem eles encontram na rua, que vai no mercadinho fazer uma compra, que vai numa padaria, que vai num açougue? Eles encontram o vereador, né? Então aí acaba as demandas todas, né, vêm para o vereador. Todas as quintas-feiras os vereadores se reúnem aqui, no plenário, para discutir e votar projetos de leis para benefício da população. Além disso, apresentam requerimentos e indicações que são consideradas a voz do povo na casa, já que são os próprios munícipes que trazem esses pedidos. Os projetos passam por comissões e vão para a votação no plenário. Depois de serem aprovados, precisam passar pelo prefeito, que vai vetar ou levar essas ideias adiante. Com o projeto aprovado, ele é publicado no Diário da Cidade e vira lei. Além dos prefeitos e vereadores, os eleitores também podem apresentar projetos desde que coletem assinatura de pelo menos 5% do eleitorado da cidade. A Câmara fiscaliza a Prefeitura. Com isso, ela busca saber se realmente o que é aprovado é levado a sério. E é aqui também que surgem as comissões parlamentares de inquéritos, as famosas CPIs. Nós temos a nossa procuradoria, que é a procuradoria jurídica, né? A corregedoria não tem. Se for uma questão assim, mas for uma irregularidade, uma denúncia de uma irregularidade de algum ato do prefeito, pode ser constituída uma comissão parlamentar para apurar aquela denúncia lá. Então, ela não é fixa, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Ela pode ser criada para apurar determinado fato. A Câmara de São Bernardo fará cortes no gabinete por meio de uma proposta de projeto de lei que será votada hoje.
Atendendo uma exigência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o corte atinge 56 postos de trabalho de nomeação livre. O projeto de lei prevê também readequar a escolaridade de ensino superior obrigatória para os postos do Legislativo. O presidente da Câmara, José Luiz Ferrarese, disse que o estudo de cortes estava sendo formalizado de acordo com as exigências feitas e que a proposta só depende de alguns ajustes. Você sabia que nem todo mundo aqui do ABC cadastrou-se biometricamente para as próximas eleições? Dados revelam que a cidade de São Bernardo foi a que mais teve cadastros aqui no ABC. O repórter Emerson Mota tem mais informações. É isso mesmo, Emerson? Bom dia, Agnes. Bom dia, Gabriel. É isso mesmo. De acordo com dados feitos pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a cidade de São Bernardo é a que mais cadastrou aqui na ABC. O município já possui cerca de 20% da população apta para as próximas eleições, enquanto Diadema ficou em segundo lugar, com pouco mais de 9%. A biometria ainda não é algo obrigatório, mas é importante para o registro dos eleitores e de seus votos. A meta é que todos os brasileiros sejam cadastrados até 2018. Emerson Mota, para o Ligados na Câmara. A Câmara possui uma responsabilidade social com o município. A campanha da fraternidade este ano ganhou grande destaque na Câmara de São Bernardo. A psicóloga Márcia Velasquez está com a nossa repórter Bruna Dib e vai explicar um pouco de como essa responsabilidade que a Câmara, responsabilidade tem com o município, afeta diretamente a população. Bom dia, Bruna. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Agnes. Estamos aqui com a professora Márcia Velasquez e vamos conversar um pouco com ela para saber a responsabilidade das câmaras no município. Bom dia, professora. Bom dia. Qual a responsabilidade das câmaras municipais? A responsabilidade de zelar pelo um sistema público, pelas as questões relacionadas à vida da cidade, em legislar, em criar leis e fazer com que essas leis também sejam observadas na sua execução. E o mais importante de tudo, né, é representar efetivamente o povo. Esse deveria ser a maior importância, deveria ser o maior impacto, né, de uma Câmara, seja ela qual for e em que instância for. Representação do povo. Tá. Em meio a essa crise política, você acredita que a atuação da população de reivindicar seus direitos é importante? Por quê? É fundamental. Porque nós vivemos num sistema democrático, né? Democracia pressupõe o povo no poder, né? O exercício do poder através do povo. E isso, no nosso caso, se dá através da representação. Então, nós elegemos representantes que vão falar em nosso nome lá na Câmara. E espera-se que essas pessoas realmente falem em nome daquelas pessoas que votaram nela. Agora, quando a gente sente que as coisas não estão acontecendo, você votou, você elegeu uma plataforma de propostas de governo e essas coisas não estão acontecendo do jeito como a gente gostaria, então é fundamental você reivindicar, né, o seu voto, aquela confiança que você depositou naquela pessoa, né, como seu representante, para que isso volte a funcionar da maneira correta. Fundamental. As câmaras municipais devem cumprir algum tipo de papel social? Bom, o papel social seria, se for na perspectiva, por exemplo, de ter maior inserção na sociedade, de fazer com que as câmaras estejam mais presentes nos bairros, eu acredito que sim. Existem propostas em algumas cidades, isso já funciona muito bem, de você ter a câmara itinerante. Então, ela percorre bairros da cidade,
Então, vai para lá o presidente, vai o secretário, vão alguns vereadores, e aí vão ouvir a população. E a população vai ter chance de chegar mais perto dessa representação que ela elegeu. Então, isso é um papel social importante, né? Mas o mais importante ainda, né, e eu acredito, como instituição representativa popular, que ela deve, por si só, ela já é um papel social fundamental, né? E cabe a todos nós, né, fiscalizar, observar o funcionamento, ver se estão prestação de contas. Agora nós temos uma pergunta aqui que veio do Facebook, da Tânia Cardoso. Como a população deve se comportar ao descobrir que seu vereador de confiança se envolveu em algum esquema criminoso? Bom, existem algumas possibilidades do que a gente chama de controle social, né? Que é quando a população consegue usar o poder que tem para fazer o controle de todo esse processo político. E o controle social é a melhor forma de participação. Sem o controle social não há possibilidade de você acompanhar o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, assim, quando vem uma denúncia de um político envolvido em algum esquema, por exemplo, de corrupção, a denúncia ela tem que estar amparada. Não pode ser uma denúncia de alguém que ouviu falar porque alguém disse, porque alguém falou, né? Tem que ser uma coisa amparada, tem que ser uma coisa estruturada. A partir do momento que se comprova a existência de um crime, aí a população deve acompanhar todo o processo, deve fazer uma força para que os processos institucionais caminhem. Então, desde delegacia, né, registrando queixa, abrindo comissões que verifiquem de fato o procedimento, se realmente aconteceu e por quê, e entrando com um comitê de ética, se for o caso, que na verdade são coisas que a gente está vendo em uma instância maior, né, instância nacional. Obrigada, professora. É com vocês do estúdio. Você sabe quantos funcionários compõem a Câmara de São Bernardo e as contribuições de cada um? Vamos conferir isso e mais a partir de agora na reportagem de Cláudia Leone. Elaborar leis e aprovar projetos estão entre as principais funções desenvolvidas dentro das câmaras municipais. Mas não é só isso. Existe uma série de outros trabalhos que são fundamentais para o funcionamento das casas. O pessoal, por exemplo, do som, tem o pessoal da Copa de Cozinha que cuida, então, porque eles têm um coffee break no decorrer da sessão, eles cuidam disso aí, né? A parte alimentícia, né? Tem o pessoal que cuida de levar a documentação que será utilizada durante as sessões, né? Que é um departamento que envolve tanto a presidência, a assessoria especial da presidência, quanto a assessoria do departamento jurídico. Em São Bernardo não é diferente. Este é um bom exemplo de funcionário que trabalha há 20 anos na Câmara. Um tesoureiro que quase ninguém vê pode até parecer coadjuvante, mas não há quem negue a sua importância na casa. No setor de tesouraria, a gente basicamente são os pagamentos, né? Todos os pagamentos aqui da Câmara, de tanto aquisição de serviços como de produtos, eles têm, tanto a parte de vereador como aqui a parte administrativa, ela necessita de serviços e produtos para funcionar. E todos esses serviços e produtos eles geram notas, pagamentos, né? E são os pagamentos que a gente faz diariamente aqui da Câmara. E acha que ele está sozinho? Há um departamento inteiro para controlar cada orçamento criado, cada contrato fechado e, principalmente, cada centavo gasto. Com o aval da presidência, a gente procura fazer um trabalho que fique dentro da legislação, porque as câmaras têm certos limites com gastos com pessoal, despesas com manutenção. Tudo isso tem que ser verificado se está dentro dos padrões, dentro da legislação. Então, esse é o trabalho fundamental do controle interno, é verificar
se nós estamos cumprindo os limites legais e constitucionais. Em São Bernardo trabalham mais de 300 funcionários, totalizando um gasto mensal superior de 2 milhões de reais. Semelhante a Diadema, que trabalham com um pouco mais de 200 funcionários entre comissionados e efetivos. Mas afinal, qual a diferença de um para o outro? Funcionário efetivo é aquele que faz concurso público, passa no concurso público e ocupa um cargo criado e existente na estrutura, seja do Poder Executivo, nas diversas secretarias, seja na Câmara Municipal, nos departamentos. Então, esse efetivo, ele tem o cargo, ele vai cuidar das funções que lá são permanentes, que troque governo, troque vereador, vai ter que existir. O cargo que nós chamamos os comissionados é aquele que é nomeado em comissão, é de livre provimento. Então, existe no Poder Executivo, então existe vários cargos, como no Poder Legislativo. Então, cada vereador tem lá, na lei também estabelecido, um número de cargos, com salário definido, que ele pode nomear a pessoa. Em Diadema e São Bernardo, os vereadores ganham de 10 a 15 mil reais. No total, só com o salário líquido dos parlamentares, a Câmara de São Bernardo gasta cerca de 420 mil reais. Já em Diadema, o valor é de aproximadamente 215 mil reais. O vereador ele tem o seu dia a dia no trabalho com a população, com a comunidade, no atendimento. A sessão em si é uma parte da vida do vereador e não dá para medir apenas no que ele faz em dia de sessão. Você vai conferir no próximo bloco o que é uma sessão plenária e a importância da participação popular. E ainda, entrevista ao vivo com a mestre em Ciências Sociais, Claudete Pagotto. Voltamos já já. Imagine estar em um lugar onde não existe luz, onde não existe som. A sensação é sufocante, mas depois convenci a mim mesma de que havia ar suficiente para respirar. Ser surdocega é desafiador, mas qual é a vida que não tem desafios? Oi, amiguinhos! Esse é um assunto sério. Vamos acabar com o mosquito Aedes. Veja o que vocês têm que fazer. Não deixe a água parada em pneus, garrafas, plantas, poças e caixas d'água abertas. Avisem os adultos quando encontrarem água parada. O Aedes pode deixar as pessoas muito doentes. Acabando com o Aedes, vocês serão super-heróis. Diadema realiza sessões do projeto Planejando com o Prefeito 2017 em 6 localidades diferentes da cidade. O programa da Secretaria de Planejamento e Gestão procura estreitar o diálogo entre o prefeito e a população, além de discutir propostas de melhorias para os bairros. As primeiras sessões acontecerão nos bairros Eldorado e Jardim Promissão. Nesta quarta-feira, o encontro acontece no bairro Serraria. As sessões plenárias em uma Câmara Municipal podem definir o futuro de toda a cidade. Entenda na reportagem de Carlos Eduardo. O senhor sabe o que é uma sessão plenária? Por TV só. Nunca estive lá dentro. Sabe explicar como que é? Eu sei que é uma bagunça. Não. Não sei. Eu nem imagino que seja. Pois é, as eleições estão chegando e muita gente ainda não sabe o que acontece na Câmara Municipal de sua cidade. Mas é aqui que acontecem a maior parte das decisões que podem afetar diretamente a vida dos cidadãos. Isso é uma sessão plenária. Aqui, os vereadores se reúnem uma vez por semana para debater todos os projetos de lei municipais e realizar a fiscalização dos atos do prefeito. Estes encontros podem ser de natureza ordinária, sendo previamente agendados, ou extraordinária, na maioria se tratando de emergências. A sessão extraordinária é aquela que ela é realizada em decorrência de algum projeto de lei que precisa ser votado com urgência, né? ou por conta de prazos que têm que ser obedecidos do Executivo ou da Câmara. Para que esse prazo, por exemplo, não transcorra, chama-se sessão extraordinária. Cada casa tem o seu próprio regimento interno e seu ritual para as sessões. Por exemplo, a Câmara de São Bernardo possui uma rotina burocrática e muito política.
Isso pode acabar afastando a população dos encontros, como ocorreu no último dia 25 de maio. A 17ª sessão ordinária começou atrasada por problemas no fornecimento de luz. No início da reunião, cerca de 60 munícipes pediam a instauração de uma CPI na casa. O grupo, no entanto, se dispersou após seguidas suspensões da sessão. Foi uma estratégia para esvaziar o plenário ou para vencer o prazo da sessão. Isso é normal, cada Poder Legislativo, repito, as regras não são iguais para todos, mas cada Poder Legislativo tem as suas regras de duração da sessão, de pedir, fazer algum tipo de intervalo, algum tipo de paralisação, isso é comum. De repente, tem vereadores e tem câmaras que usam isso realmente para cansar a população, cansar os munícipes que estão assistindo ou vencer pelo prazo. A Câmara de Diadema, por sua vez, tem uma rotina mais simples e conta com uma participação popular muito maior. Aqui, no entanto, os ânimos de munícipes e vereadores tendem a ficar mais exaltados, podendo gerar até confusões e fazer as sessões serem interrompidas. Normalmente, quando chega no nível de se interromper, aqui os ânimos estão muito aflorados. Até algumas situações, como vocês já puderam perceber, de se chegar quase em via de fato. Mas com trabalho e discussões tão importantes para o município sendo debatido nas sessões plenárias, será que os vereadores adotam um comportamento sério e profissional? Defender com veemência os seus pontos de vista é algo natural e eu acho que os representantes da sociedade estão lá para isso. Agora, lógico que tem que ter limites, né? O desinteresse ou a falta de conhecimento de parte da população sobre a política municipal não se resume apenas a reuniões ou sessões plenárias. Muitos cidadãos não sabem nem dizer qual é o papel de um vereador ou quem ganhou o seu voto na última eleição. A senhora sabe qual é a função de um vereador? Bem, não sei te explicar. No momento, não. E o senhor lembra para quem o senhor votou na última eleição? Para vereador? Não, sinceramente não. Vereador? Foi do Tiririca, parece. Foi no Tiririca. É importante lembrar que, de certa forma, são os vereadores que têm o poder de decidir o rumo da cidade. Por conta disso, o voto nos parlamentares deve ser levado a sério pela população. As plenárias são muito importantes para que o povo tenha acesso ao que está acontecendo na Câmara de Vereadores da sua cidade. Em São Bernardo, as plenárias ocorrem todas as quartas-feiras. O repórter Adilson Júnior está ao vivo e nos traz mais informações. Bom dia, Adilson. Muita movimentação por aí? Adilson, você está ouvindo a gente? Alô? Oi, Adilson. Eu, fala. Adilson? Sou eu agora. A gente coloca as questões sociais em primeiro lugar. Alô? Oi, Adilson. Bom, tivemos um problema com a Adilson, tentaremos entrar em contato com ele mais tarde. Em ano de eleição, o Legislativo se apressa para atender a comunidade. Você já participou de alguma reunião com representantes do seu bairro ou do município? E de alguma associação do seu bairro? Não? Saiba na reportagem de Gabriel Rossini a importância da participação popular no dia a dia da cidade. E Diadema dá uma pouca vergonha. Vereadores, vocês estão aqui por nós. A gente colocou vocês aqui para fazer uma coisa por nós, tá? Essa é a Tribuna Livre, lugar em que a participação da comunidade é garantida na Câmara Municipal. Aqui na Câmara de Diadema, apenas 2 munícipes cadastrados 24 horas antes da sessão podem ter direito à palavra. É ali, na Tribuna Livre, que a população reivindica e defende os seus pontos de vista. Segundo o regimento interno da cidade, o orador pode se pronunciar por 5 minutos. Cada munícipe só pode participar de uma sessão a cada 180 dias. Eu acho que a participação popular ela tem que ser ampliada cada vez mais, mas através da população se interessar em participar da Casa de Leis. Pegar a Tribuna Livre e reivindicar cada vez mais as coisas para a cidade. Um exemplo de mobilização popular e dos mais ativos na Câmara de Diadema é o Mulheres em Movimento, grupo que luta por saúde, por mais educação e até por maior representatividade. Eles precisam ter um pouquinho mais de consciência que não são eles que têm o poder, e sim nós. Eles estão aí porque nós damos o poder. Nós brigamos pelas escolas,
pelos hospitais, nós brigamos por tudo que acontece aqui em Diadema. É por meio do contato direto com os vereadores que a população reivindica seus direitos. E o mais importante, decide também sobre as políticas públicas do governo e que são de seu interesse. Algumas pessoas, às vezes, não têm o conhecimento de que ele pode vir utilizar a tribuna livre, de que ele pode vir chamar o vereador, conversar. Aqui tem uma participação ativa dos conselhos, né? Conselho dos Direitos da Mulher, Conselho da Pessoa Idosa e grupos mesmo, movimentos. Eu faço parte, por exemplo, do movimento de mulheres de Diadema, né? Em busca da manutenção das políticas públicas. Se em Diadema a comunidade e os vereadores são mais próximos, na Câmara de São Bernardo o cenário é diferente. Tem até uma parede de vidro que separa os munícipes dos parlamentares. Respeitar o vereador, por favor. Você... Já aqui em São Bernardo, o munícipe também pode recorrer à tribuna popular, que ocorre antes da sessão ordinária. O prazo mínimo para se inscrever é até 7 dias antes da sessão. O mesmo morador só pode participar da sessão a cada 2 meses. Hoje, o munícipe tem 5 minutos para falar e apenas 3 podem se inscrever. Mas a participação já foi maior. Antes, o tempo de fala era de 20 minutos e o munícipe poderia participar a cada 15 dias. Já existe uma regra que só 3 podem falar por vez, né? Já é muito pouco. Eu acho que se é tribuna livre, a pessoa devia chegar ali e poder falar. Eles, quando ficam falando, eles ficam 3 dias, 4 dias. Por que o povo não pode ter a liberdade também de falar? Procurado, o presidente da Câmara de São Bernardo não nos atendeu. Em São Bernardo, há outras formas de participação. Uma delas é a plenária deliberativa do orçamento participativo. Um programa que a população se reúne com os representantes do município para discutir os problemas da cidade. Existe uma demanda muito grande de pessoas de terceira idade e crianças. O orçamento participativo está em sua 4ª edição. Desde 2011 a 2015, foram aprovadas 173 solicitações. Destas, 77 obras foram entregues, 82 estão em andamento e 14 ainda esperam no papel. As pessoas se envolvem na elaboração e na discussão na sua região e trazem as demandas aqui. Aqui elas vão ter a oportunidade de dialogar diretamente com o prefeito e todos os secretários. Então as pessoas colocam as suas reivindicações, fazem ponderações de como está o andamento da administração na cidade de São Bernardo. Quem frequenta, critica e diz que o programa não é a solução de todos os problemas. Se fossem cumpridas, seria excelente. Pena que deixa muito a desejar. Eu acho que o caminho é bom. Não sei se realmente seja tão eficiente como nós gostaríamos que fosse. Para essa professora de Sociologia, as vias institucionais não têm tanta efetividade se não houver mobilizações e mais militância das comunidades. Não passa pela via institucional. Acho que o caminho é o inverso, entendeu? É uma população organizada nos seus organismos locais, ou seja, os conselhos populares, as associações de moradores, enfim, as entidades que não têm vínculo e não estão subordinadas à institucionalidade local, né, é a força desse tipo de organização que pode pressionar para uma postura diferente em outras esferas, e não o inverso. Na Vila São Pedro, em São Bernardo, a mobilização dos moradores rendeu bons frutos. Ronaldo Barrense sabe como ninguém o quanto é importante a participação popular para conquistar melhorias para a comunidade. A Vila São Pedro não tinha basicamente nenhuma rua asfaltada, então era necessário a gente fazer uma união entre as pessoas que tinham uma certa consciência para ir em frente. Unidade de pronto atendimento, escolas e linhas municipais de ônibus foram algumas das conquistas alcançadas. A briga agora é pela regularização fundiária do local. O que efetivamente faz pressão sobre os vereadores, às vezes nem isso, é quando a Câmara é abarrotada de gente, né? Quando a cidade se mobiliza efetivamente para poder ter uma demanda, quando o confronto acontece. O prefeito de Santo André, Carlos Grana, do PT, encaminhou um projeto à Câmara de Vereadores para que fosse aberto um crédito de 44,7 milhões no orçamento da Prefeitura. Esse valor tem como objetivo ampliar o investimento em educação, principalmente na compra de merenda escolar. Outras áreas também terão verba destinada, como saúde, inclusão e assistência social. Apesar do corte de gastos na máquina pública,
estabelecido pelo prefeito, ele afirma que é possível aprovar o projeto em regime de urgência. Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que no Brasil, cerca de 50% dos domicílios já possuem acesso à internet. E destes 50%, cerca de 11% se informam somente pelas redes sociais. Será que isso pode ser visto como um problema? Bom dia, Cláudia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Agnes. E olha, essa pesquisa que vocês citaram é muito curiosa, viu? Há ainda um outro ranking feito por uma agência norte-americana que disse o seguinte, que 70% dos brasileiros consomem notícias, informação somente pelo Facebook. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com a nossa convidada, a professora e socióloga Claudete Pagotto. Bom dia, professora. Bom dia. Essa busca por informações somente pelas redes sociais pode ser preocupante para a nossa sociedade? Eu tenho a impressão que não. Ela pode servir de apoio para a formação de uma opinião a respeito de um determinado tema, né? Embora ela também possa ser perniciosa quando ela tende a ser buscar um objetivo ilícito, né? Mas é uma forma de comunicação como outra qualquer, porque a gente não pode deixar de dizer que os meios em que se propagam a comunicação, eles são dominantes, são monopólios de algumas instituições. Certo. E, professora, a senhora acredita que isso possa influenciar na visão desse internauta, né, que consome essas notícias pela internet, por exemplo, no momento dele exercer um voto, né, já que nós estamos em um ano de eleições? Eu tenho a impressão que sim, porque o meio das redes sociais é um meio que possibilita uma liberdade maior de expressão, né? Então as pessoas se expressam e também acabam consumindo um tipo de opinião ou de um ideário que muitas vezes, na sua grande maioria, não é um ideário voltado à verdade, mas sim para distorcê-la. Então se cria uma imagem fora de um conteúdo histórico ou de um conteúdo aprofundado. Então é uma informação sem um aprofundamento mais amplo, né? Então o que falta é fazer desse recurso das redes sociais um recurso também educativo dentro das escolas, dentro dos processos formativos, porque a rede social ela só insere a informação e não a formação de uma consciência política mais ampliada. Entendi. E, na opinião da senhora, o que a gente precisa estar mais atento na hora de ler notícias pela internet? Acho que ter o cuidado de não se expor, né? Porque a exposição pode causar problemas individuais e coletivos, né? Como nós vimos situações que geraram violência de forma bastante deturpada em relação a uma senhora, né? Há um tempo atrás, enfim, se cria uma avalanche de situações que não estão ligadas diretamente à verdade. Então, a informação nem sempre ela decorre de uma formação política, como eu já mencionei para você. Certo. Professor, agora eu vou ler uma pergunta de um dos nossos internautas, é o Guilherme Vege. Ele disse o seguinte: hoje em dia as redes sociais dos candidatos podem ser fontes confiáveis para a nossa participação na vida do município? Eu acho que é uma fonte de participação importante, né? Um meio de propagação das ideias, do programa. É uma fonte, inclusive, da gente conhecer mais os candidatos e conhecer as várias posições políticas de cada um deles, né? Agora, se ela é confiável, isso vai depender da fonte de fiscalização ou de organização para garantir isso, né? Porque também, como eu disse, fazer destituir de verdade esse processo. Certo, tá joia. Então, professora, é importante que a gente fique atento, principalmente na hora de consumir informações sobre política, né, Gabriel e Agnes? Muito obrigada, é com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Cláudia. Bom, parece que a gente conseguiu contato novamente ao vivo com o nosso repórter Adilson Júnior, que está na Câmara Municipal de São Bernardo. Bom dia, Adilson. Bom dia, Agnes. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos telespectadores que nos acompanham ligados na Câmara.
Neste momento, o vereador Minami, do PSDB de São Bernardo, acabou de discursar. Está em andamento a abertura, o derrubamento do veto do prefeito com relação à CPI do IMASP, perdão. A CPI encabeçada pelo vereador Felipe Cartola, do PSDB. Neste momento, bastante movimentação aqui. Muitos funcionários do IMASP estão presentes aqui no plenário, reclamando bastante da atual situação do Instituto. O vereador Marcelo Lima, do Solidariedade, já discursou aqui e teve um discurso até o momento mais impactante. Ele disse que a possível abertura da CPI do IMASP dá chance de reabertura de alguns processos que estão engavetados. Ele deu os exemplos da CPI da merenda e a CPI da catarata. Lembrando que, com relação à CPI do IMASP, você ainda acompanha mais informações, mais detalhes na edição de hoje. Eu volto com vocês no estúdio, Adilson Júnior, para o Ligados na Câmara. Muito obrigada, Adilson. E a seguir, descubra qual é o caminho que a lei percorre até entrar em vigor. Em entrevista com o jornalista Leonardo Júnior para comentar como as leis funcionam. Voltamos já já. Imagine estar em um lugar onde não existe luz, onde não existe som. A sensação é sufocante, mas depois convenci a mim mesma de que havia ar suficiente para respirar. Ser surdocega é desafiador, mas qual é a vida que não tem desafios? Oi, amiguinhos! Esse é um assunto sério. Vamos acabar com o mosquito Aedes. Veja o que vocês têm que fazer. Não deixe a água parada em pneus, garrafas, plantas, poças e caixas d'água abertas. Avisem os adultos quando encontrarem água parada. O Aedes pode deixar as pessoas muito doentes. Acabando com o Aedes, vocês serão super-heróis. Você sabe como um projeto de lei é aprovado? Ou melhor, como ele nasce e os processos votação plenário ou aprovação nas comissões? Entenda melhor os caminhos da lei na reportagem de Adilson Júnior e Felipe Siqueira. É difícil saber como uma lei é feita, e essa reportagem nasceu justamente para te explicar todo o processo de uma lei, do nascimento à votação na Câmara. Geralmente, a lei surge de dois caminhos, do legislativo ou do executivo, que vem diretamente do prefeito. O projeto ele segue duas tramitações. Uma tramitação que ela é técnica. É uma tramitação que ela inicialmente ocorre nas comissões, que ela pode seguir o caminho da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, que ela pode ser um projeto que já nasça com vícios de origem, ou seja, que o projeto não consiga se materializar, ou pode ser um projeto que ele simplesmente não tenha apoio interno aqui. Após esta etapa, o projeto vai para o plenário para votação. Para aprovação, é necessária a maioria simples dos vereadores. Este processo pode ser feito na forma usual ou em caráter urgencial. Por fim, o projeto para nas mãos do prefeito. Mas, caso julgue necessário, o executivo pode vetar o projeto. Quando isso acontece, o legislativo pode derrubar o veto por meio de uma votação, como aconteceu nesta situação. O executivo vetou o projeto, alegando falta de interesse público. Houve um trabalho forte na Câmara para convencer os senhores vereadores que isso era para o bem da população, para a segurança da população. E aí conseguimos convencer os outros vereadores e esse projeto foi aprovado. Ou seja, o veto que o prefeito fez, ele foi derrubado e aí o projeto vira lei. Depois de toda essa explicação, eu acho que deu para você pegar o sentido da coisa. Mas você sabia que além dos caminhos tradicionais, é possível fazer um projeto de lei por meio da participação popular? É o que o repórter Felipe Siqueira vai nos explicar agora.
Uma das principais características da Câmara de Diadema é a participação popular. Para que um projeto de iniciativa do povo seja votado aqui na casa, é necessário que cerca de 5% do eleitorado da cidade faça parte de um abaixo-assinado. O município tem mais ou menos 400 mil habitantes e desse número, cerca de 320 mil são eleitores ativos. Ao todo, é necessário que 16 mil pessoas estejam presentes nesse abaixo-assinado para que ele prossiga a votação na casa. A Câmara de Diadema não, a cidade de Diadema é politizada. Então a Câmara tem sim uma alta frequência de munícipes que sabem o que querem, cidadãos que escolheram esta cidade para morar, para criar raiz, para criar seus filhos e querem realmente que essa cidade evolua cada vez mais. Aqui você tem participação nas reuniões dos líderes, você tem participação no plenário dos vereadores, plenário interno eu estou dizendo, você tem participação no plenário maior aqui nos dias de sessões. Mas, mesmo o povo podendo participar, boa parte das pessoas desconhece esse caminho. Infelizmente, poucas os projetos que foram apresentados até hoje de iniciativa popular. Nós temos isso muito mais do ponto de vista federal, que são propostas de emenda de mudança à Constituição, que envolve uma organização muito maior, uma movimentação muito maior, envolve o país inteiro. Infelizmente, nos municípios, essa é uma prática muito pouco utilizada. Recentemente, em São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho vetou a lei que proibia o uso de carroças na cidade. Além deste veto, está em discussão um projeto de lei que visa equiparar o quadro de funcionários e efetivos. O repórter Gabriel Russini está ao vivo na Câmara Municipal de São Bernardo e traz mais informações. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Agnes. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É isso mesmo, o prefeito Luiz Marinho vetou o projeto de lei 33/2016, alegando que essa questão do transporte de carga por animais deveria ser discutido pela União, não pelo Legislativo. O Marinho também alegou que essa questão, que esse uso do transporte de cargas faz parte do dia a dia dos trabalhadores das zonas periféricas de São Bernardo. Eu estou cobrindo a sessão desde o início hoje, aqui na Câmara, e o principal projeto de lei que está em discussão, que entra em discussão, ainda não foi debatido, é a questão da readequação do quadro de funcionários entre comissionados e efetivos. Por determinação do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado, a Câmara deve cortar alguns cargos, como o de assessor de parlamentares e o assessor de relações internas da Câmara. A Câmara tem mais ou menos um gasto entre 2 e 3 mil reais com esses cargos. Você que está nos assistindo, sabe como uma lei é aprovada? Os trâmites que fazem ela ser aprovada? Confira na reportagem de Adilson Júnior e Felipe Siqueira. Muito obrigada, Russini. Vereador de Mauá, Alberto Betão, do PTDB, pede afastamento do mandato por 30 dias para a realização de exames médicos. Betão é cotado para ser o candidato a vice na chapa de reeleição do prefeito da cidade, Donizete Braga. Caso seu nome seja oficializado como vice, Betão confirmou que vai voltar a pedir licença do cargo. Em 2012, o vereador foi diagnosticado com câncer no estômago e teve que realizar cirurgia para a retirada do órgão. O primeiro suplente do PTDB, Rogério de Paula Costa, o Cuca, assumirá a cadeira do parlamentar. E para entender um pouco mais sobre o papel da imprensa no ABC, o repórter Gabriel Alves está com o jornalista Leonardo Júnior, que trabalhou no Diário do Grande ABC. Atualmente, Leonardo tem um portal onde escreve sobre política da região. Bom dia, Gabriel. Já trabalhou em... Vamos lá. Bom, como a Agnes havia dito, a gente está aqui com o jornalista Léo Júnior, né? Ele já trabalhou em diversas áreas da comunicação, entre eles o jornal Folha de São Paulo, Diário do Grande ABC, e também já foi assessor da Câmara Municipal de São Bernardo. Léo, a gente sabe que o papel da imprensa deve ser imparcial, mas existem diversos casos que algumas manchetes acabam sendo tendenciosas. Para você, a mídia tem noção da responsabilidade que é publicar manchetes desse tipo? Bom, Gabriel, telespectadores, é um prazer estar aqui.
O grande problema, Gabriel, o repórter de campo, o repórter que vai cobrir a sessão, ele está acompanhando e ele tem, por si só, ele já tem um senso crítico, né? Que o jornalismo passa isso para as pessoas. Então, de repente, ele sabe as complicações, ele sabe o que é manchete e muitas vezes isso é mudado ao chegar na redação, por conta de acordos, né? Por conta de publicidade, quer dizer, aqueles anúncios oficiais. Então, assim, o que eu nesses mais de 25 anos de profissão, o que eu acho que o que manda ainda é o capital, né? O poder do capital, quer dizer, o jornalista vai lá, perde tempo, acompanha, sabe o que é a notícia, ele tem essa noção, mas muitas vezes a coisa olha, nessa Câmara, o presidente da Câmara não destina publicidade. Então, essa manchete vai ser, por melhor que ela seja, ela vai ser suavizada, ou por pior que ela seja, ela ainda vai piorar. Né? Ela ainda vai ficar pior ainda. Tem uma questão muito pontual nessa questão, que foi os supersalários da Câmara de São Bernardo, que não eram supersalários, eram assessores que já estavam lá há muito tempo e que eles vinham ganhando aqueles benefícios, incorporando vantagens ao salário. Então, eles estavam ganhando a mesma coisa que o prefeito. E aí, supersalários de São Bernardo. No outro dia, a gente se reuniu, no dia seguinte, quando saiu o estrago, a gente conseguiu uma página inteira falando o seguinte: na época, o presidente da Câmara cortou essas vantagens pessoais e a verba de representação, que garantiu uma economia de R$500 mil aos cofres públicos da Câmara de São Bernardo. Né? Então não foi nem maldade da imprensa, realmente existiam, eram 3 casos, eram 3 advogados que tinham esses super salários aí. Então tá certo. Bom, Léo, a gente está com uma pergunta aqui da nossa internauta Laís Aguiar Ferretti, ela encaminhou a pergunta pelo Facebook. Ela pergunta para você, Léo, o que e quais são as comissões da Câmara Municipal? Gabriel, muito bem lembrada a questão da telespectadora. São comissões permanentes, são formadas por vereadores, que eles colocam os nomes, acho que atualmente são 12. Mas as mais importantes, realmente, que definem são Comissão de Orçamento, de Finanças e Redação, Comissão de Justiça, que vai ver todo se o projeto está dentro do trâmite legal, que são as comissões que mais interferem no processo legislativo. Tá certo, então a gente agradece aqui a participação do Léo. Com vocês, Gabriel, Agnes. Muito obrigada, Gabriel. E a seguir, região do ABC sente falta de fiscalização de parlamentares. E entrevista com a psicóloga Cristina Gondolfi. Voltamos já. Imagine estar em um lugar onde não existe luz, onde não existe som. A sensação é sufocante, mas depois convenci a mim mesma de que havia ar suficiente para respirar. Ser surdocega é desafiador, mas qual é a vida que não tem desafios? Oi, amiguinhos! Esse é um assunto sério. Vamos acabar com o mosquito Aedes. Veja o que vocês têm que fazer. Não deixe a água parada em pneus, garrafas, plantas, poças e caixas d'água abertas. Avisem os adultos quando encontrarem água parada. O Aedes pode deixar as pessoas muito doentes. Acabando com o Aedes, vocês serão super-heróis. A tentativa de abertura da CPI do Instituto Municipal de Assistência ao Funcionalismo Público movimenta a Câmara de São Bernardo desde 2015. A pauta leva servidores públicos ao plenário da Câmara, que protestam por melhorias. Entenda mais com o repórter Felipe Siqueira. Bom dia, Felipe. Como que está aí a CPI do IMASF? Bom dia, Agnes. Bom dia, Gabriel. Bom dia, telespectadores. A CPI do IMASF, que é o Instituto Municipal de Auxílio ao Funcionalismo Público, ganhou mais um capítulo nessa semana. Desde 2015, os servidores públicos, como a
gente está vendo aqui atrás, vem protestar na Câmara para tentar instaurar uma CPI que investigue os 62 milhões de reais de roubo. Esse roubo foi constatado por uma auditoria pública, contratada uma auditoria contábil, contratada pelos próprios servidores. A CPI quase prosseguiu na Câmara, só que ou nunca tinha assinatura o suficiente para ir à votação, ou quando ia à votação não havia quórum suficiente de parlamentares. Só que nessa terça-feira, ontem, o juiz da primeira vara pública de São Bernardo determinou que a CPI fosse aberta. Então o que resta fazer agora? É aguardar os acontecimentos. Provavelmente o Peri Cartola será o relator dessa CPI, porque ele encabeçou todo esse processo, e o presidente da casa ainda pode recorrer, que é o José Ferrarese, ele ainda pode recorrer da decisão. Ficou confuso, não entendeu muito como funciona? Acompanhe na reportagem de como funciona a estrutura de CPI. Eu bati boca na CPI da Petrobras. Confusão na primeira sessão de audiência da CPI dos ônibus na Câmara de Vereadores. Para que possa haver a CPI da Lei Rouanet. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito feita pelo Poder Legislativo. Uma das funções do Legislativo é fiscalizar o trabalho de um modo geral do Poder Executivo. A comissão apura possíveis crimes cometidos pelo poder público. Ela pode quebrar tanto o sigilo bancário, fiscal, tributário ou até mesmo telefônico. Um detalhe que vale a pena lembrar é que a CPI não tem autonomia de punição, porém é responsável pelo processo de investigação. A partir daí, todo o material apurado é encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar os documentos e punir ou não o culpado. Atualmente, na Câmara de São Bernardo, está em andamento a CPI da Catarata. Ela foi aprovada com a finalidade de investigar a causa da cegueira de 17 pessoas que participaram de um mutirão no último dia 30 de janeiro, no Hospital de Clínicas Municipal. Porque precisa dar uma resposta do que aconteceu nesse fatídico dia dessas intervenções cirúrgicas. Nós conseguimos o número regimental para a CPI começar a tramitar na Casa de Leis, que são 10 vereadores que aderiram no primeiro momento. E agora eu estou atrás do número de 15 vereadores para conseguir fazer com que ela tramite em regime de urgência. Se nós conseguirmos fazer ela tramitar em regime de urgência, nós conseguimos aprovar ela em plenário, aí sim começa as investigações com relação à CPI. É importante ressaltar que no dia 30 de janeiro de 2016, o mutirão matou uma pessoa, deixou 18 cegas e 10 tiveram que remover o globo ocular. Segundo peritos que realizaram a inspeção, a causa desse grande desastre foi uma bactéria hospitalar. A participação popular também é decisiva na criação da CPI. Eles pedem a investigação de contratos feitos pelo IMASF, Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo. Esta autarquia realizou contratos com hospitais e médicos e teria deixado de repassar verbas. No dia 1º de junho de 2016, um grupo de servidores de São Bernardo organizou um protesto na Câmara. Eles pedem mais velocidade dos vereadores na votação da CPI, protocolada em agosto de 2015. Estamos encontrando uma barreira aqui, como vocês devem ter visto, que o presidente da Câmara, muito deseducado, tirou a voz do munícipe que tem direito a falar. E então nós estamos aí. Então o prefeito que manda aqui na Câmara está barrando essa CPI. E essa CPI não é contra o prefeito. Essa CPI é para investigar dinheiro que está sumindo do nosso convênio. Procurado pela reportagem, o presidente da Câmara de São Bernardo, José Luiz Ferrarese, não quis se pronunciar sobre o assunto. Vereadora de São Caetano, Magali Selva Pinto, do PSD, volta a apoiar Auríquio. Após apoiar o prefeito Paulo Pinheiro, do PMDB, Magali decide voltar para o palanque do seu padrinho, José Auríquio Júnior, que patrocinou o seu primeiro mandato em 2012. A vereadora se afastou de Auríquio durante a legislatura e entrou para a base do governo do prefeito Paulo Pinheiro. E você já sofreu algum abuso por parte de um funcionário da Justiça e não soube o que fazer? Em casos como esses, as pessoas devem recorrer às corregedorias, que servem para fiscalizar e corrigir trabalho de funcionários em exercício público. Entenda agora na reportagem de Bruna Gibi. Não existe nada na Constituição que obrigue a existência de uma corregedoria. Fica por encargo do Parlamento ter corregedoria, uma comissão de ética ou ainda alterar a lei orgânica municipal. Não há corregedoria na Câmara de São Bernardo. A investigação de possíveis falhas disciplinares dos vereadores é feita pelo próprio presidente da Câmara. Tentamos falar com o presidente José Luiz Ferrarese, mas ele não quis se pronunciar.
A corregedoria é um órgão interno organizado pelas câmaras municipais para fazer a fiscalização do trabalho que o legislativo presta para a sociedade. Então, essa é a função básica, ver se o legislativo está exercitando o seu papel de criar a legislação, de fiscalizar o executivo e se os organismos internos, as comissões estão funcionando. O vereador Julinho Fusari é adepto da ideia da realização de uma comissão de ética para fiscalizar o trabalho dos vereadores. A Câmara não tem corregedoria, mas nós poderíamos substituir, inclusive tem um projeto tramitando nessa Casa de Leis para se criar a comissão de ética. A comissão de ética ela poderia fazer o trabalho de corregedoria na Câmara Municipal. E eu acredito que deveria existir sim a comissão de ética, porque a comissão de ética ela poderia estar aí, ela estaria pautada em julgar o comportamento do parlamentar. O regimento interno da Câmara de São Bernardo não possui nenhum capítulo que mencione obrigatoriedade ou algo relacionado à corregedoria. A corregedoria é um órgão independente. Cabe à Controladoria Geral do município receber e processar reclamações e denúncias de qualquer pessoa ou entidade com interesses legítimos relativas aos vereadores e servidores. Silvério também fala as funções mais importantes do Poder Legislativo, que é fazer a legislação votar e fiscalizar o Executivo. A população tem que estar atenta a esse trabalho, porque a nossa democracia representativa, aquela que você delega para alguém representá-lo, portanto, ele não pode agora, uma vez eleito, achar que ele pode fazer tudo. Não, ele recebeu uma representação. Então, cabe a nós, cidadãos, a nós eleitores, acompanhar e fiscalizar esse trabalho, e não só para a corregedoria. Para colaborar com a discussão sobre corregedoria, o repórter Nelson Coutro vai conversar com a psicóloga Cristina Goldolfi. Bom dia, Nelson. Gabriel, bom dia, Agnes. A gente está aqui com a socióloga Cristiane Gandolfi e ela vai ajudar vai colaborar um pouquinho nessa discussão sobre corregedoria. Cristiane, como não existe um órgão para apurar possíveis irregularidades fiscais na Câmara, como é que fica essa parte da fiscalização por parte da população? Ou como não fica, né, na verdade? Então, acho que você já trouxe a questão, não fica. Nós estamos vendo, né, que é preciso constituir uma reforma política no Brasil como um todo, né? E no caso das câmaras municipais, nós precisamos pensar como constituir mecanismos onde as pessoas se sintam participantes da vida política local. Por exemplo, aqui em São Bernardo, na Câmara Municipal, a gente tem um biombo que separa os vereadores da plateia, que é o povo, que deve estar presente para, por exemplo, aprovar projetos. Não é? Porque se um vereador é minoria na Câmara, ele precisará levar o povo para apoiar o seu projeto. Você de cara já encontra com aquele biombo que separa. Não é? Então, que controle social pode haver? Percebe? Então, né, a corregedoria é um instrumento, um procedimento técnico que serviria como uma comissão de ética, como nós vimos no governo, na Câmara Federal, né, com a questão do Cunha. Mas a gente precisa pensar também em como aproximar o povo do seu voto. Não é? Porque não basta você ir de 4 em 4 anos votar e achar que pronto, a sua responsabilidade de cidadania já está dada. Não é? É preciso que o eleitor se sinta pertencente, não é, a essa sociedade civil que deve fiscalizar a sociedade política. Cristiane, agora mudando um pouquinho de assunto, tentando fazer um prognóstico aí para as próximas eleições municipais, você acha que esse impeachment da presidente Dilma e essa má reputação do PT por conta de todos os escândalos, eles podem ter algum tipo de reflexão nas eleições municipais aqui em São Bernardo? Então, o que eu penso é que nós estamos assim diante de uma bola dividida. Não é? Quando a gente pensa, não é, que o PT está sendo retirado do poder por aqueles que os ensinou a realizar todas essas coisas terríveis que o PT aprontou, né? É muito difícil a gente saber quem é que vai ganhar e quem vai perder nessa história. Não é? Porque, na realidade, se a gente olhar bem, não é, PMDB, PSDB estão no poder instituído há muitos anos, né? E por esse motivo a gente não sabe dizer como que fica. Nós sabemos, né, que o antipetismo é grande, porque o PT é o que está na lacuna, né, está no holofote. Mas saindo do senso comum, se as pessoas pararem para analisar,
elas verão que o buraco é muito fundo, né? E que existe uma perspectiva também de gente que está fora disso tudo. Não é? Então, acho que nós temos os partidos de esquerda, o PSOL, o PCB, PSTU, PCO, não é? Gente que, na realidade, não ocupa o poder. Não é? Então, tudo isso é uma caixinha de Pandora, nós estamos todos em transição, nós não sabemos o que vai acontecer nas próximas eleições. Então, Cristiane, chegou uma pergunta agora no nosso Facebook, a internauta Camila Oliveira, ela faz a seguinte questão. O resultado de uma CPI tem efeito prático na vida da sociedade? Eu acredito que sim, não é? Porque é tanto que, por exemplo, o governo Alckmin não permite ter a CPI da merenda, não é? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por que não permite? Porque as contradições vêm à tona. Se você enxerga as contradições, não é? Tudo fica mais liso e as pessoas têm condição de discernir. Percebe? Então, a democracia, por pior que seja, é o melhor regime político que nós temos. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos aqui da pedagogia. Você prefere saber dos seus chifres, né? Ou prefere deixá-los guardadinho, fazendo de conta que a vida não é perfeita e nós sabemos que ela não é perfeita? Não é? Se você sabe das imperfeições, você tem condição de buscar um caminho para melhorar a sua vida. Né? E a gente sabe que o perfeito é uma idealização que a gente busca na vida. Mas não há nada mais difícil na vida do que ser perfeito. Não é? Então, acho que essa é uma questão. A CPI, pelo menos, põe luz a tudo que deve ser transformado nesse mundo. Então é isso. Obrigado, Cristiane, pela sua participação. É com vocês no estúdio, Agnes e Gabriel. Obrigada, Nelson. E termina aqui essa edição especial do Ligados na Câmara. Nossa equipe gostaria de deixar um agradecimento especial para a Câmara de Diadema e todos os vereadores e funcionários pela atenção. Agora que você está por dentro de todo o funcionamento da casa, pratique a cidadania e vote consciente nas próximas eleições. Tenham todos um bom dia. Tchau. Bom dia.